Como muitos aqui no canal sabem, nós auxiliamos muitas pessoas diariamente no nosso suporte com todo tipo de problema. E um dos problemas que costuma aparecer com alguma frequência são câmeras que não exibem imagem nos DVRs. E esse tipo de problema pode acontecer de duas formas: ou se tem ao menos uma câmera exibindo imagem e as outras não, ou nenhuma das câmeras exibe imagem. E nesse tutorial nós vamos mostrar alguns procedimentos muito úteis e fáceis de executar que vão lhe ajudar a resolver o problema, mesmo que você tenha pouco ou nenhum conhecimento técnico e mesmo que você não tenha qualquer instrumento de teste adequado. Então, se ainda não se inscreveu no canal ou se essa é a sua primeira vez por aqui, lhe peço por gentileza que deixe o seu like no vídeo, que se inscreva no canal e que ative o sininho para que o YouTube possa lhe avisar toda vez que postarmos vídeos novos aqui no canal. Isso ajuda muito ao canal para que possamos continuar postando vídeos e também possamos continuar ajudando as pessoas remotamente como temos feito. E agradeço de coração a todos pelo apoio. Deus abençoe a vida de todos vocês. Bom, antes de prosseguirmos, vale salientar que este tutorial será dividido em dois vídeos, pois como são dois cenários diferentes, se tratarmos dos dois cenários aqui neste vídeo, o vídeo ficará bastante confuso e longo. Então, neste vídeo, vamos tratar da primeira situação, que é quando ao menos uma das câmeras exibe imagem, e no segundo vídeo, vamos tratar da segunda situação, que é quando nenhuma das câmeras exibe imagem. E estamos deixando o link do segundo vídeo aí na descrição e no comentário fixo, como de costume, ok? E antes de prosseguirmos com o vídeo, eu vou deixar aqui 3 perguntas muito importantes que você precisa responder antes de seguir em frente. E caso você não saiba responder alguma delas, basta deixar nos comentários ou enviar para o suporte pelo número de WhatsApp que estamos deixando na descrição do vídeo e no comentário fixo aí embaixo. A primeira pergunta é a seguinte: as câmeras que não estão exibindo imagem já exibiram imagem antes no seu DVR? Elas estavam mostrando imagem normalmente e depois pararam, ou é a primeira vez que você está instalando elas no DVR e ainda não exibiram imagem nele? É que existem DVRs que não suportam alguns tipos de câmeras, e neste caso, se a câmera não for compatível com o DVR, ele pode não conseguir exibir a imagem dela. Então, em alguns casos, as câmeras não exibem imagem nos DVRs não por conta de defeito na câmera, mas sim por não serem compatíveis com ele. E se as câmeras que não exibem imagem no seu DVR já exibiram alguma vez, você sabe que não é problema de compatibilidade e pode pular para a pergunta 3. Caso contrário, se elas nunca exibiram imagem no seu DVR, você precisa responder a pergunta 2. E a pergunta 2 é a seguinte: as câmeras que estão exibindo imagem e as que não estão exibindo imagem são todas da mesma marca e do mesmo modelo? Isso tem a ver novamente com a questão da compatibilidade. Se as câmeras forem todas do mesmo modelo, beleza. Você sabe que elas são compatíveis com seu DVR, porque senão nenhuma câmera estaria dando imagem. Mas se elas não forem da mesma marca e do mesmo modelo, então existe a possibilidade de não serem compatíveis com o DVR, e isso precisa ser verificado. E você deve verificar se as câmeras são da mesma marca e do mesmo modelo através da etiqueta colada no corpo delas. É que existem câmeras de fabricantes diferentes que são diferentes eletronicamente, mas são parecidas visualmente. E existem também câmeras de um mesmo fabricante que são parecidas, mas de modelos e características diferentes. Como você pode ver na imagem, por exemplo, temos 5 câmeras de marcas diferentes, mas todas parecidas. E isso acontece porque os fabricantes das câmeras geralmente não fabricam a carcaça delas, eles compram de outra empresa que fabrica. Então é normal você ter no mercado câmeras iguais, mas de fabricantes diferentes. Então, nunca se deixe levar apenas pela aparência, verifique na etiqueta. E como citado antes, se você tiver alguma dificuldade para fazer isso, basta entrar em contato com o suporte pelo WhatsApp, que está aí na descrição. A terceira pergunta é a seguinte: o seu DVR está com os canais configurados corretamente? Essa pergunta é necessária, pois existem DVRs que suportam câmeras analógicas e câmeras IP. E para aqueles que não sabem, câmeras analógicas são aquelas câmeras que você adiciona ao DVR, conectando elas às entradas de vídeo atrás do DVR. Já as câmeras IP são câmeras que você adiciona ao DVR pela rede e o vídeo delas chega ao DVR pelo cabo de rede.
E alguns DVRs que suportam esses dois tipos de câmera são automáticos, ou seja, você pode conectar câmera analógica e câmera IP sem ter que configurar ele antes. Mas a maioria não é, né? E em DVRs assim que não são automáticos, você precisa entrar no menu deles para definir se eles vão funcionar com câmera IP ou câmera analógica. Nesse DVR, por exemplo, note que nós temos essa tela onde definimos quais canais são analógicos e quais canais são IP. E depois que você define isso, ele reinicia. E quando volta, note que os canais definidos como IP ficam com esse sinal de mais, né? Claro que depende muito da marca e modelo do DVR, né? Existem DVRs que mostram outros ícones ou outras informações no lugar do sinal de mais. Mas, no geral, né, os canais definidos como IP não exibem imagem das câmeras analógicas. Então, aqui no meu DVR de exemplo, que está com os canais 3 e 4 definidos como IP, se conectarmos a câmera na entrada 1 do DVR, exibe imagem no canal 1 normalmente, e se conectarmos ela na entrada 2, exibe imagem no canal 2 também, mas conectando na entrada 3, não exibe imagem no canal 3, e da mesma forma, né, se conectar à entrada 4 também não exibe imagem no canal 4. Então, você precisa certificar-se de que o seu DVR não esteja com canais definidos como IP, né, se ele for um DVR assim, claro. E se você não souber como verificar isso, mais uma vez, né, basta entrar em contato com o suporte pelo número de WhatsApp que está na descrição e no comentário fixo aí embaixo. Bom, e tendo sido feitas essas observações, vamos então aos procedimentos em si. O primeiro procedimento é verificar se todas as entradas de vídeo do DVR estão ok, porque se alguma entrada estiver com defeito, o DVR não exibe a imagem da câmera que for conectada nela. Para isso, basta você desconectar todas as câmeras atrás do seu DVR e deixar conectada somente uma das câmeras que estão exibindo imagem. E algumas pessoas têm dificuldade, né, para desconectarem esse tipo de conector, pois no conector do DVR existem dois pinos de travamento. Então, para você desconectar ele, basta girar o conector da câmera no sentido anti-horário, até que os pinos do conector do DVR fiquem alinhados com o corte do conector da câmera, né, dessa forma. Aí, basta puxar o conector da câmera para soltar ele. E para conectar, você faz o inverso, né? Você encaixa o conector da câmera ao conector do DVR e gira o conector da câmera no sentido horário para travar ele. Bom, então, depois que você desconectar todas as câmeras e deixar somente uma das câmeras boas conectada, você vai desconectar ela também e conectar ela em cada uma das entradas do DVR e vai verificar se em todas as entradas a imagem da câmera é exibida. Se a imagem da câmera for exibida em todas as entradas, significa que todas as entradas do DVR estão ok. Mas se quando você conectar a câmera em alguma das entradas não for exibida a imagem dela na tela, então, infelizmente, aquela entrada poderá estar com problema. Claro que, né, levando em consideração que os canais do seu DVR estão configurados corretamente, como citado antes. Bom, se em todas as entradas a imagem da câmera tiver sido exibida, isso significa que o problema não está no DVR, né? E podemos partir para o segundo procedimento. Você vai então conectar todas as câmeras de novo ao DVR e vamos verificar se o cabeamento das câmeras que não exibem imagem estão ok. E a forma mais fácil de fazer essa verificação é trocando as câmeras lá na ponta dos cabos, né? Colocando uma câmera boa na ponta do cabo da câmera que não exibe imagem e vendo se a imagem da câmera boa é exibida no DVR pelo cabo da câmera ruim. Então, o que você vai fazer é isso, né? Você vai pegar uma das câmeras boas que exibe a imagem, vai retirar ela do local onde ela está instalada, vai levar ela onde está instalada uma das câmeras que não exibe a imagem, vai desconectar do cabo a câmera que não exibe imagem e vai conectar a câmera boa no cabo. Se o cabo estiver ok, será exibida a imagem da câmera boa no DVR, né? E neste caso, pode ser que a câmera que não exibe imagem esteja com defeito. E você consegue detectar se ela está mesmo com defeito com um fone de ouvido. É que o sinal de vídeo das câmeras, embora possua frequência alta e não conseguimos ouvir frequências altas assim,
possui componentes de frequência baixa que nós conseguimos ouvir normalmente. Então, é isso que vamos fazer, né? Vamos usar o fone de ouvido para ouvir o sinal de vídeo da câmera e assim, né, saber se ela está ou não gerando vídeo. E você precisa ter em mãos um fone de ouvido com conector P2, né? Assim, pode ser um fone de ouvido de celular ou um fone normal. O fone de celular só é ruim porque o conector dele tem mais anéis do que o conector do fone normal, né? E a combinação dos anéis pode variar de marca para marca. Então, a forma de usar o fone no teste pode mudar dependendo da marca, se ele for um fone de celular. No meu caso, eu estou usando um fone de celular da Samsung, mas se o seu fone for diferente, não tem problema. E o que você vai fazer é o seguinte, né? Primeiro você vai testar a câmera boa com o fone para ver como é o som gerado pelo sinal de vídeo. Você deve então desconectar o conector de vídeo da câmera boa, que está enviando imagem para o DVR normalmente, e aí você vai encostar a ponta do conector do fone de ouvido no furo, no centro do conector da câmera. O próximo anel do conector do fone você vai encostar na carcaça do conector da câmera. E se você estiver encostando os conectores corretamente, né, deverá ouvir um som, que poderá ser assim, como no meu caso, ou diferente, né? O som vai depender da marca e modelo da câmera. Inclusive, se você tampar a frente da câmera, o som muda. Isso acontece porque o som acompanha a cena capturada. E se não der som nenhum no seu fone, né, pode ser que o seu fone de ouvido, se for de celular, tenha uma combinação diferente de anéis. Então, o ideal é conseguir um outro fone e repetir o processo. Depois que você conseguir ouvir o som gerado pelo sinal de vídeo da câmera boa, né, poderá testar a câmera ruim. Para isso, você deve desconectar a câmera boa do conector de alimentação e conectar a câmera ruim para alimentar ela, né, e vai fazer o mesmo teste na câmera ruim. Se a câmera não estiver funcionando, você não vai ouvir nada, né, e se ouvir algum som parecido com o que ouviu na câmera boa, significa que a câmera está gerando vídeo. E aí você pode estar se perguntando, se a câmera está gerando vídeo, por que ela não exibe imagem no cabo e a outra câmera exibe? E levando em consideração que ela seja compatível com o seu DVR, né, como vimos no início, existem duas possibilidades, né? Pode ser que o cabo esteja comprido demais para ela, né, e o sinal esteja chegando fraco lá no DVR, ou pode ser que ela esteja gerando um sinal de vídeo ruim por algum defeito no circuito dela. Neste caso, você pode fazer, né, um último teste para saber se ela está ok ou não. Você vai então retirar ela de onde ela está instalada, vai levar ela para perto do DVR e vai conectar ela à fonte de alimentação. Se a fonte das suas câmeras for assim, né, basta conectar a fonte diretamente na câmera. Se a fonte das suas câmeras for assim, né, você precisará montar um cabinho curto para alimentar a câmera. Neste caso, né, o fio que sair da fonte onde tem um sinal de mais deve ser conectado no conector de alimentação da câmera onde tem o sinal de mais. E o fio que sair da fonte onde tem o sinal de menos deve ser conectado ao conector de alimentação da câmera onde tem o sinal de menos. Depois que você conectar a câmera à fonte, né, tampe a frente dela para simular um ambiente escuro e veja se os infravermelhos acendem, né? Esse teste serve para ver se ela está mesmo sendo alimentada. Se os infravermelhos acenderem, está tudo ok e você pode testar ela. Você vai então pegar um fiozinho qualquer, né, desencapar as duas pontas e vai colocar uma ponta do fio no furo, no centro do conector da câmera, e a outra ponta você vai colocar no furo, no centro do conector de entrada de vídeo do DVR. A carcaça do conector da câmera você vai encostar na carcaça do conector do DVR. E se a câmera estiver gerando um sinal de vídeo ok, a imagem dela deverá ser exibida no DVR. E aí você sabe que o problema pode ser comprimento de cabo e bastará colocar ela onde o cabo for menos comprido.
Por outro lado, se não for exibida a imagem dela, né, e você estiver fazendo a conexão corretamente, infelizmente ela pode estar com algum problema eletrônico. Mas, como foi citado antes, né, isso levando em consideração que ela seja 100% compatível com o seu DVR. E você deve repetir esse procedimento com cada câmera que não exibe imagem, né? Desconectando ela do cabo, conectando a câmera boa no lugar e vendo se é exibida a imagem da câmera boa no DVR para ver se o cabo está bom ou não. E se o cabo estiver bom, né, se for exibida a imagem da câmera boa no DVR, você deve fazer o teste na câmera ruim, né? Primeiro com fone de ouvido, depois diretamente no DVR. Por outro lado, se a imagem da câmera boa não for exibida no DVR, então significa que o cabeamento está ruim. E aí você precisa verificar se está chegando a alimentação até a câmera, né? Se o cabo de vídeo está ok, né? E conector e tudo mais. A alimentação você consegue verificar tampando a frente da câmera, né? Simulando o ambiente escuro e vendo se os infravermelhos dela acendem, como vimos antes. Se os infravermelhos acenderem, então significa que está chegando alimentação até ela, né? E você precisa checar o cabo de vídeo, verificando conectores, o cabo, né? Se não está interrompido, se não há algum curto no cabo ou nos conectores. Agora, se os infravermelhos não acenderem, então significa que não está chegando alimentação até ela. E aí, você precisa verificar se a fonte das suas câmeras é uma só para todas as câmeras, geralmente assim, do tipo colmeia, como vimos antes, ou se é uma fonte para cada câmera, né? Geralmente assim, do tipo normal. Se for uma fonte para cada câmera e não houver alimentação chegando até a câmera, então pode ser o conector de alimentação, né? Pode ser o cabo ou a fonte com defeito. Mas se for uma fonte só para todas as câmeras, então pode ser o conector de alimentação ou o cabo, né? Pois se fosse problema na fonte, nenhuma câmera iria funcionar. E você pode usar o fone de ouvido, né? Como vimos, para checar o cabo de vídeo da câmera. Para fazer o teste com o fone, primeiro desconecte a câmera boa do cabo de vídeo e então você deverá fazer o teste diretamente no conector da câmera, como vimos antes. Se tudo estiver ok, você deverá ouvir o som gerado pelo sinal de vídeo, né? E depois você vai conectar o conector do cabo na câmera de novo e agora você pode testar o conector do cabo. Se ele for assim, com borne, basta encostar a ponta do conector do fone de ouvido no parafuso onde está o sinal de mais, e o outro parafuso com o sinal de menos, você deve encostar no anel do conector do fone. Você pode fazer isso utilizando uma chave Phillips, um fio ou qualquer outra coisa que possa servir de contato entre o parafuso com sinal de menos e o anel no conector do fone de ouvido. Se estiver tudo ok com o contato entre o conector do fone e os parafusos, você deverá ouvir o mesmo som que ouviu diretamente no conector da câmera. Se não ouvir, pode ser que o conector esteja ruim ou, quem sabe, pode haver algum curto no cabo. E para saber se é curto no cabo, basta desconectar uma das pontas do cabo do conector, soltando pelo parafuso. E depois testar de novo. Se mesmo assim você não ouvir o som, então o conector está ruim, e precisará trocar ele para resolver o problema. Mas se você agora conseguir ouvir o som, é porque há algum curto no cabo, ou no outro conector que está lá na entrada de vídeo do DVR. Se o conector for assim, metálico, você precisa soltar a capa protetora, girando ela, para ter acesso ao interior do conector. E aí, você deve encostar a ponta do conector do fone de ouvido nesse pino dourado e o anel do conector do fone você encosta nessa parte metálica do conector do cabo. Você deverá ouvir o mesmo som, que ouviu no conector da câmera. Se não ouvir, pode ser problema no conector ou curto no cabo, e o ideal é desconectar o cabo do conector e testar de novo. Se mesmo assim não ouvir o som, o problema estará no conector e precisa trocar ele.
Se ouvir o som, então o problema deve ser curto no cabo ou no outro conector que está encaixado lá atrás do DVR na entrada de vídeo dele. Você precisa checar. E em ambos os casos, tanto com o conector de Borne quanto com o conector normal, se você ouvir o som mesmo com o cabo conectado ao conector, então significa que o conector está ok e o cabo não tem curto, e você deve então fazer o teste com o fone lá no conector que está conectado ao DVR para ver se o sinal de vídeo da câmera está chegando lá. Você precisa então desconectar o conector do cabo que está testando, tomando cuidado para não confundir ele com os outros conectores que estiverem conectados ao DVR, e você deve encostar o conector do fone assim, a ponta do conector do fone você encosta na ponta do conector e o anel você encosta na carcaça do conector dessa forma. Se tudo estiver ok, você deve ouvir o mesmo som que ouviu antes, com intensidade similar. Se você sentir que o som está mais baixo, pode ser que algo no cabo esteja diminuindo a amplitude do sinal da câmera. E como os DVRs precisam que o sinal de vídeo das câmeras tenha uma certa força, digamos assim, para conseguirem processar o vídeo corretamente, o sinal com amplitude menor pode não ser suficiente para que o DVR consiga exibir a imagem da câmera. E geralmente, o que causa a diminuição na amplitude do sinal de vídeo das câmeras é cabo com qualidade ruim e cabo com comprimento maior do que o necessário. E neste caso, você não deve levar em consideração a metragem máxima de cabo especificada pelo fabricante da câmera ou suportada pela tecnologia utilizada pela câmera. Eu digo isso porque, se vocês pesquisarem na internet, verão que existem câmeras e tecnologias que são desenvolvidas para utilizarem mais de 200 metros de cabo tranquilamente. Mas existem 3 pormenores nessa questão, a qualidade do cabo, a qualidade da câmera e a qualidade do DVR. Então, se você tem uma câmera, por exemplo, que informam poder utilizar ela com N metros de cabo, você precisa levar essas questões em consideração. Então, se o sinal estiver com amplitude baixa, o ideal é você testar com um cabo de comprimento adequado, que esteja de acordo com o seu DVR, com as suas câmeras, para que todo o sistema possa funcionar adequadamente, ok? E se ao fazer o teste com o fone você não ouvir som algum, precisará fazer o teste na entrada do conector, como mostramos antes. Sendo um conector de Borne, basta efetuar o teste pelos parafusos. E se for um conector de metal, você deverá retirar a capa protetora, como vimos antes, e testar internamente. Se mesmo assim você não ouvir som, tudo indica que o cabo está interrompido em algum lugar, mas se ouvir o som, então poderá ser problema no conector e você deverá trocar ele para ver se funciona. Bom, é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui, Espero que ele tenha sido claro o suficiente e que seja útil, Caso tenha alguma dúvida, basta deixar nos comentários ou enviar para o suporte pelo número de WhatsApp que está na descrição e no comentário fixo aí embaixo. Um grande abraço, Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.